Gente amada do Dani a Paz, temos que falar de um assunto sério, polêmico, mas a gente precisa falar disso. Eu preciso dar uma posição para vocês. O tema é a tolerância. Tolerância. Vocês ficaram sabendo do que aconteceu essa semana lá nos Estados Unidos, né? Tá repercutindo aí na internet inteira. Um casal homossexual, 2 homens, eles iam se casar. E decidiram se casar, a lei deles permite. E aí eles foram até uma confeitaria, né, um lugar que faz bolo, para pedir pro dono do lugar para contratar um serviço, né, que o cara fizesse o bolo deles. Só que o dono da confeitaria, o senhor que era o dono de lá, ele casado com a esposa dele, e os dois são muito ligados à igreja. Eles são protestantes. Eles não aceitaram fazer o bolo. Em nenhum momento desrespeitaram eles, porque tolerância envolve respeito de ambas as partes. Isso aí, indiscutível, respeito e cordialidade. Isso aí a gente não pode abrir mão nunca, tanto de um para o outro quanto do outro para um, enfim. Só que ele disse, ó, não vou fazer porque vai contra o que eu tenho como verdade. E o casal ficou ofendidíssimo. Alguns até não vão concordar com o que eu falo em casal, a dupla, enfim. Os dois ficaram ofendidíssimos e processaram o senhor. Processaram por 5 anos, eles responderam na justiça. E essa semana saiu a sentença da Corte dos Estados Unidos, né, que é como se fosse o STF aqui brasileiro, a Suprema Corte Americana. Eram 9 votos, foram 7-2 para o senhorzinho e a senhora. E aí muita gente perguntou, né? Eu recebi vários inboxes, eu recebi e-mail perguntando o que eu achava dessa situação. Gente, deixa eu explicar. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, me chamaram para fazer parte de um debate. E nesse debate, o tema era tolerância religiosa. Veja bem, a palavra é tolerância. Não é aceitação, ou permissão, ou liberalidade, nada do tipo, é tolerância. E aí chegou lá, tinha eu, aí do meu lado tinha um padre, do lado do padre tinha um cara ateu, do lado do ateu era um senhor, era da Umbanda, do Candomblé, era um senhor do Candomblé e uma senhora da Macumbaria. Eram 5 pessoas. Aí a gente estava falando sobre vários assuntos. Na época, vários centros de matriz africana tinham sido apedrejados por supostos cristãos. E eu deixei claro, falei, isso não é coisa de crente. Crente não tem que destruir coisa de ninguém. Crente não tem que maltratar ninguém. Isso é ridículo. Jesus Cristo, quando ele veio nessa terra, ele amou todo tipo de pessoa. Porém, ele não aceitou todo tipo de prática. É aí que está a diferença. Eu não vou maltratar. O crente, você está proibido de maltratar um gay. Você está proibido, não por mim, você está proibido pela Bíblia de não amar o próximo. Você tem que amar o próximo, entenda isso bem. Você não pode maltratar, você não pode zombar, você não pode fazer piada, você não pode tratar mal, você não pode ofender, você não pode. Isso não pode, isso é indiscutível. Porém, eu não sou obrigado a aceitar como certo coisas que a Bíblia diz que são erradas. É aí que entra a tolerância dos que se dizem perseguidos. Como assim, Dani? Gente, se eu tenho uma confeitaria e eu sou crente, vocês têm que respeitar o meu conjunto de ideias. Eu tenho para mim que Jesus Cristo é a verdade. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso para mim é a verdade. E Jesus deixou muito bem estabelecida a sua doutrina. Está na Bíblia. Na Bíblia, essa prática é considerada pecado. Eu não vou maltratar um crente jamais. Por exemplo, a Eli, ela tem os 2 cabeleireiros que ela mais gosta, são 2 gays. E eu vou falar pra você, são 2 das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida. Os caras são fantásticos. Não tenho o menor problema em abraçar eles, não tenho o menor problema em dar um beijo no rosto deles quando eu chego, porque eles cumprimentam a gente com beijo. Não tenho o menor problema, mas eles sabem que eu, como pastor, não concordo biblicamente com o que eles fazem. E isso não tem o menor problema. Eles não querem que eu aceite a prática e eu não quero ofender os 2. Isso é a questão da tolerância. O crente, ele vai pregar o evangelho para quem quer ouvir, para quem quer aceitar. Se a pessoa não quer, eu não vou forçar nada. Do mesmo jeito que ele não pode me forçar a aceitar algo que já está estabelecido como verdade na Bíblia.
Se você quer discutir se a Bíblia não é a verdade, se você quer discutir se Jesus existe ou não existe, aí é um direito seu. Mas não pode pegar o cara que tem a Bíblia como verdade e querer que ele adultere a verdade que ele crê como verdade. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu lembro que nesse dia do debate que eu estava participando, chegou uma hora em que a questão foi o casamento homossexual, se eu faria. Eu disse, com certeza não. Porque tem coisa, eu vou falar uma coisa pra vocês, tem coisa da Bíblia que eu não concordo. Só que eu não estou pautado no princípio de concordar ou não, eu estou pautado no obedecer o que está escrito. Se está escrito, eu vou obedecer. Aí, sabe o que foi pior? Quando chegou no padre, eu não vou generalizar a igreja católica, mas eu vou falar em especial desse cara. Quando chegou nele, ele falou assim, vejam bem, nós temos que aprender a ler a Bíblia de forma moderna, porque ela foi escrita 2000 anos atrás, mas a sociedade modernizou. Quando ele falou isso, eu me senti extremamente agredido, porque ele crê na mesma Bíblia que eu, e a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o que é errado para Deus vai continuar sendo errado para sempre. Eu não posso ser coagido a mudar a minha verdade, eu não posso, mas eu devo sim tratar bem, eu devo amar, eu devo respeitar. Se eu, por exemplo, sou pastor e eu faço casamento, eu não posso ser obrigado a fazer um casamento que eu concorde. Isso seria intolerância de quem está exigindo que eu faça esse casamento. O cara vira e fala assim pra mim, olha, eu vou casar com um homem, você faz o meu casamento? Não. Por que você não faz? Você não concorda? Não, por causa da Bíblia. A Bíblia não permite que eu faça. E aí ele vai me processar, ele vai querer que eu pague na justiça porque eu não quis, eu não abri mão da minha verdade. Isso não faz sentido. É do mesmo jeito que eu chegar pra ele e falar assim, não, então você deixa de casar, senão eu vou processar você porque me ofendeu também. Você tá entendendo como fica ridículo? Tolerância significa um amar e um respeitar o outro, ainda que discorde, ainda que não concorde. Por isso que eu tô falando que a pessoa, ela quer ser tolerada, o gay quer ser tolerado e ele deve ser tolerado no sentido de respeitado. Mas quando um crente faz alguma coisa que ele não concorda, o crente é retrógrado, o crente ele é homofóbico. Discorda deles é homofóbico. Não, filho. Homofobia significa perseguir e tratar mal. Discordar não é tratar mal. Você discorda de mim e eu não chamo você de crentofóbico. Vocês estão entendendo a diferença? É uma questão inteligente. Se o gay vai num lugar, ou se o crente vai num lugar, e ele não é bem atendido, não tem que processar o lugar, simplesmente não vai mais lá. Não vai mais lá. Quantas vezes eu e a Eli, a gente já foi mal atendido aqui em Taubaté, em vários lugares. O que eu vou fazer? Eu vou processar o cara porque ele me atendeu mal? Vou falar que ele foi gordofóbico, brancofóbico, baixinhofóbico, foi crentofóbico? Eu não vou falar nada disso, eu simplesmente vou gastar o meu dinheiro suado em outro lugar. Hoje existe um termo, né, para o dinheiro dos gays, como se ele fosse diferente, é o mesmo dinheiro, mas a economia chama de pink money, dinheiro rosa. Por exemplo, a rede de supermercado tal fez uma nota, recentemente teve isso, fez uma nota sobre o casamento cristão, e eles deram a opinião deles, a verdade deles. Ao invés de ficar brigando, não vai mais lá, é só isso. Gente, eles não são obrigados a pensarem diferente, eles não podem ser obrigados, eles não podem maltratar no atendimento, isso jamais. Só que entendam bem, o senhorzinho que foi fazer o bolo, era um bolo temático para o casamento de um gay. Se o senhorzinho aceitasse fazer parte disso, ele iria ferir a fé dele. É uma maldade que esses homens quisessem que o senhorzinho ferisse a fé dele. Pra que fazer isso pro cara? Não tinha outra confeitaria na cidade? Não tinha outro lugar que aceite seu dinheiro? Pega o seu dinheiro e compra em outro lugar. Vários lugares que trataram eu e ele mal, a gente não volta mais lá. Eu não vou ficar lá fazendo baderna e processando as pessoas. E eu sei o que muito crente legalista vai me dizer depois de assistir esse vídeo. Ele vai dizer assim, Dani, mas nós temos que pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Nós temos que pregar. Eu falei, querido, deixa eu te explicar uma coisa. Quem convence não são as nossas palavras, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que pregar para aquele que quer ouvir. Caso contrário, você passa a ser o crente chato, o crente intolerante, o crente que não atrai. E nós temos que atrair no amor. Então, existe uma sabedoria no momento em se falar e o momento de se respeitar.
Não é toda hora que você vai ter que chegar e falar, não, mas a verdade é assim. Mas essa você tá errado, você vai pro inferno. Você não vai ganhar ninguém desse jeito, ninguém. É interessante, né? Eu não sou a favor e também não sou contra, não quero falar nada sobre a pessoa em si, o Bolsonaro. Tem muita gente que odeia o cara e tem muita gente que ama. Enfim, cada um é livre para escolher. Só que eu achei interessante o post de uma menina, essa semana, ela postou assim: ai gente, eu estava jantando e eu tive que parar de jantar para não vomitar quando meu pai começou a falar do Bolsonaro. Gente, olha que intolerância. Se ele crê que o Bolsonaro é um bom político, é problema dele. Agora a menina querer vomitar porque o pai vota no Bolsonaro, vamos falar que ela é da esquerda, vamos falar que ela é do Lula, ela crê no Lula. Imagina se o pai dela falar pra ela, ai, você vai falar do Lula, eu vou vomitar. Ou imagina se ele fala assim, ai, você é gay, vou vomitar. Você tá entendendo como o que ofende um tem que ofender a todos? O que é agressivo para uma classe de pensamento, porque é tudo ser humano, mas é uma classe de pensamento, tem que ser ofensiva para outra também. Nesse sentido que eu quero dizer para você que a tolerância tem que ser de todos os lados. Simples assim. Pra você ver, né, gente? Como funciona essa questão de tolerância só de um lado da moeda, do outro não, né? Porque ai do crente se ele postar alguma coisa contra gay. O povo cai matando. Esse vídeo, por exemplo, eu tenho certeza que vai ter um monte de gay que não entendeu o que eu disse, que vai cair matando. Já sei disso, é normal. Mas quando é o contrário, é liberdade de expressão. Vai ver algum... Eu sei que eu estou generalizando agora, não são todos que são assim, óbvio. Mas, parada gay, o cara pega crucifixo pra enfiar no ânus. Cara, isso qual é a intenção a não ser ofender? Qual é a intenção a não ser chocar? Eu não fico ofendido e chocado, por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei no que eu creio, eu sei quem Jesus é, isso não me ofende. O meu problema de pecado está resolvido por Jesus, glória a Deus. Mas a pessoa fazer isso é uma pessoa que demonstra extrema intolerância. Do mesmo jeito que um crente que se diz crente vai lá e apedreja e quebra as coisas dos outros. Isso não é tolerância, isso é ridículo, isso é ser ridículo. Isso é quase que um nazista gospel ou um nazista gay que vai lá para quebrar a coisa dos outros. Não faz o menor sentido. Ah, não, mas é expressão, é obra de arte. A gente pinta o que a gente quiser, usa a cruz, usa a Bíblia, faz Jesus morto, Jesus gay, a gente faz o que a gente quiser. Não é por aí, velho. Não é por aí. Se você quer tolerância, você tem que ser tolerante também. Os dois lados da mesma moeda. E olha como as coisas são, né? Acabei de parar aqui na estrada, comer um pão de queijo com guaraná aqui, esse guaraná pra dar energia, parece que perde peso. Vamos ver se funciona. E quem que me atendeu? Um gay. E o cara extremamente educado, extremamente simpático. Ele é muito gente fina, até ficou meu amigo. Tá vendo como é simples viver em família? Como é simples viver em sociedade? Quando uma pessoa ela tem um conjunto de verdades que para ela é verdade, eu não posso obrigá-la a mudar. Não posso. Não tenho esse direito. Ah, Dani, mas a pessoa quer ouvir de Jesus, ela quer aprender a verdade de Jesus. Aí eu tô pronto para ensinar. Mas isso a pessoa tem que querer. Eu não posso coagi-la, eu não posso obrigá-la, eu não posso forçar ela a fazer uma coisa que ela não quer. Do mesmo jeito que um casal gay não pode forçar um crente a fazer o que ele quer. Isso é tolerância. Isso no mundo que a gente vive hoje é obrigatório. Tem que ter respeito, tem que ter amor. Não posso obrigar o outro a pensar igual eu. Não posso obrigar o outro a fazer o que eu quero. E se ele discorda de mim, eu processo ele e chamo ele de homofóbico, ou chamo ele de crentofóbico, ou tem briga. Tá errado isso aí. Então, tolerância é isso. Respeito o que o outro faz, amo o próximo, mas não necessariamente eu aprovo. E você não pode me obrigar a aprovar. O gay não pode me obrigar a aprovar um casamento gay. Do mesmo jeito que eu não posso obrigar o gay a deixar de casar só porque eu discordo da prática dele baseado na Bíblia. Eu não tenho esse direito. Ele casa se ele quiser ou não casa se ele quiser. A vida é dele. E eu aprovo se eu quiser ou eu aprovo se eu não quiser. A verdade bíblica é minha. Isso é tolerância. Simples assim. Espero que você tenha entendido. Antes de você xingar esse vídeo ou vomitar alguma coisa, tenta entender o que eu disse. Se você não entendeu, me pergunte que eu estou aqui para responder. Jesus Cristo ensinou a amar o próximo. Mas Jesus Cristo nunca aceitou todo tipo de prática.
Tá entendendo? Eu creio que essa é a verdade, porque eu creio que a palavra de Deus é a verdade. Se você crê que a sua verdade é outra, é um direito seu, te respeito. E no final das contas, cada um dará contas de si mesmo. Se você é ateu, você não vai dar conta de nada, então cada um vive como crê. Eu creio que Jesus Cristo é a verdade. E eu tenho certeza que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E você crê no que você quiser. Mas eu te amo e tamo junto.